Olá! Começamos os nossos estudos a respeito de Língua Portuguesa 2. Nessa disciplina você vai estudar a palavra. Em Língua Portuguesa 1, você estudou fonética e fonologia. O que é a fonética e a fonologia? Ela é responsável pelo estudo do som da palavra. E em Língua Portuguesa 2, você vai estudar morfologia, que vai centralizar no estudo da palavra. O que nós vamos estudar a respeito da palavra? A primeira coisa é a respeito das flexões. O que quer dizer flexões? Flexões nominais, flexões verbais. Então, é a respeito do masculino, feminino, que é o gênero, singular, plural, que é o número. Então, aqui são as flexões nominais. E as verbais? Quais são as flexões verbais? São as que indicam número e pessoa e tempo e modo. Então, é um dos itens estudados pela morfologia. Outro estudo da morfologia é em relação à estrutura. O que vem a ser isso? Você vai estudar de que forma que a palavra ela é estruturada. Então, a palavra ela é estruturada por morfemas. Quais são esses morfemas? Então, são os radicais, os prefixos, os sufixos, a vogal temática, a vogal e consoante de ligação. Então, é a estrutura da palavra. Além disso, você estudará os processos de formação. De que forma que as palavras elas são formadas? De que forma que nós podemos ampliar o número de palavras em nossa língua? Como que as palavras elas podem se inovar? Então, é com acréscimo de prefixo, sufixo, então temos a derivação prefixal, a derivação sufixal e outros processos que você vai estudar no decorrer da disciplina. E a morfologia, ela também se volta à classificação das palavras. O que vem a ser isso? De que forma que as palavras são classificadas? Então, na língua portuguesa, nós temos o quê? As 10 classes gramaticais, que são substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, conjunções, interjeições, né? Então, são as classes de palavras. Então, no decorrer da disciplina, você vai estudar de que forma que a palavra ela é estruturada, quais são os processos que formam novas palavras e as classes gramaticais. Então, seja bem-vindo ao estudo de tudo isso na disciplina de Língua Portuguesa 1. Nesta aula, nós vamos ver alguns aspectos essenciais para nós começarmos realmente a estudar a disciplina. Bem, um dos itens importantes que você compreenda é o que vem a ser morfema. Então, morfema é unidade mínima significativa. O que significa isso? São as unidades até que ponto que você pode dividir a palavra e essa unidade ela precisa ter sentido. É diferente da fonética e fonologia que você, por exemplo, estudava na palavra sapo. O que é o S, o A, o P, o O? Então, era essa divisão que era feita, os sons de cada uma dessas letras. Na palavra, então, nós temos o morfema, que é a unidade que tem algum significado, ou seja, ela vai dizer alguma coisa a respeito da palavra. Vejamos um exemplo. Então, nós temos aqui o verbo estudávamos. Nós podemos dividir esse verbo em morfemas, ou seja, em unidades mínimas significativas. E quais são essas unidades mínimas significativas nesse verbo? Vejamos. Então, nós temos aqui o estude, que é o radical. É no radical que nós temos o significado da palavra. É esse radical que vai dizer qual o significado. Depois do radical, nós temos o A. Esse A é um morfema, é uma unidade significativa mínima. Por quê? Porque é a vogal temática, ou seja, esse A
vai indicar qual é a conjugação do verbo. Então, nós temos o verbo estudávamos, o A é vogal temática, que indica que o verbo pertence à primeira conjugação. Na sequência, nós temos o vá. Esse vá é um morfema, é uma unidade significativa mínima, por quê? Porque indica o modo e o tempo do verbo. Estudávamos, está em que tempo? Em que modo? Então, o vá indica que esse verbo ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu percebo o tempo do verbo a partir do vá, que é pretérito imperfeito do indicativo. E na sequência temos o mos. O que o mos indica? Ele indica em que número e pessoa o verbo está. Então, é o mos que indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Percebeu? Então, aqui nós vimos o verbo estudávamos dividido em morfemas. E cada um desses morfemas é uma unidade significativa mínima, ou seja, cada um deles indica algum significado, tem algum significado. Na morfologia, nós não podemos dividir mais do que isso, né? Chegamos até o morfema, que vai indicar algo da palavra. Bem, nós temos os tipos de morfemas. Aqui eu trouxe apenas 3. Os morfemas classificatórios, os morfemas flexionais e os morfemas derivacionais. Bem, o que são morfemas classificatórios? O nome já diz, vai classificar a palavra, ou seja, é um morfema que vai indicar em que classe a palavra, de que classe a palavra é. Os morfemas flexionais são os morfemas de flexão, que vão indicar a flexão do nome e a flexão do verbo. E os morfemas derivacionais são os morfemas que nós usamos para criar novas palavras, ou seja, é a inserção de prefixos, de sufixos, que vão dar origem a novas palavras. Por exemplo, eu tenho o radical feliz. Se eu acrescentar um prefixo, por exemplo, in, eu vou criar uma nova palavra, infeliz. Se eu acrescentar o mente, felizmente, eu tenho uma nova palavra. Então, o mente é um morfema derivacional, ok? Bem, aqui eu trouxe o morfema, dentro daqueles tipos de morfemas, então eu trouxe o morfema aditivo cumulativo. Ó, aditivo, que acrescenta, cumulativo, ou seja, é um morfema que eu acrescento e que ele acumula significados. Por exemplo, no verbo estudássemos, nós temos o se. Esse se é um morfema aditivo cumulativo. Por quê? Porque ele acumula duas funções, ou seja, o se indica tanto o tempo quanto o modo do verbo. E o mos também é um morfema aditivo cumulativo. Por quê? Porque ele acumula funções, ou seja, o mos ele vai indicar um número e a pessoa. Então, morfema aditivo cumulativo, então são aqueles morfemas que vão indicar mais algum sentido, significado daquele morfema, como nós vimos no verbo. Então, o se indica tanto o tempo quanto o modo. E o mos indica a pessoa e o número do verbo, ok? Morfemas alternativos. Então, alternativos, vai ter alguma alternância entre um termo e outro. É o que nós podemos observar nos exemplos aqui, ó. Nós temos esse e essa. Então, são dois pronomes demonstrativos. Esse, essa. Percebeu a diferença de sons? Esse, o E está fechado. Essa, o som está
aberto. Então, nós temos aqui morfemas alternativos. No masculino, som fechado, no feminino, som aberto. Outro exemplo, poço, poços. Então, esse O e O são exemplos de morfemas alternativos, ou seja, nós temos no singular o som fechado e no plural o som aberto. Outro exemplo são os verbos fiz e fez. Então, nós temos o I e o E como morfemas alternativos. Então, na primeira pessoa do singular, temos o I. Na terceira pessoa do plural, temos o E. Então, são exemplos de morfemas alternativos. Outro exemplo de verbo é pus e pôs. Então, nós temos o U e o O como exemplos de morfemas alternativos. Então, pus, primeira pessoa do singular, pôs, terceira pessoa do plural. Então, aqui nós temos as diferenças, né, nesses morfemas para indicar a pessoa do verbo, nos exemplos que eu apresentei, e singular, plural e masculino e feminino. Então, há uma alternância nesses morfemas. É essa alternância, inclusive, que vai indicar a diferença dos termos. Outro tipo de morfema é o morfema zero. Bem, morfema zero. Então, nós temos ausência de marca em determinados termos. Por exemplo, na palavra professor, nós temos o morfema zero. Por que nós temos um morfema zero na palavra professor? Porque a ausência do A indica que a palavra professor está no masculino, tá? Então, a ausência do A é o morfema zero. Então, na palavra professor, nós temos o morfema zero porque não temos o A. E é essa ausência que indica que o termo está no masculino. A palavra flor, nós temos ausência do, na realidade seria aqui ES, né? Que é o quê? É a ausência do ES vai indicar que a palavra flor está no singular, tá? Então, morfema zero é ausência de marca. Então, isso nós vamos encontrar em certos termos masculinos e também no singular. Então, é a ausência do A, por exemplo, em professor, que vai indicar que a palavra professor está no masculino. E a ausência do es em flores, que vai indicar que a palavra flor está no singular. Alomorfe. O que vem a ser o alomorfe? Alomorfe é a variante dos morfemas. Então, há certos morfemas que eles indicam a mesma coisa, só que em certos termos eles têm uma forma, em outros termos eles têm outra forma. Então, por exemplo, nós temos aqui os prefixos in e i. Esses dois prefixos, eles indicam algo, né? Indicam a negação. Então, a palavra infeliz. Né? Então, eu tenho aqui o radical feliz. Acrescentei o in. Infeliz é aquele que não é feliz. Ilegal. Então, nós temos legal e o i diz que é aquilo que não é legal. Então, in e i são alomorfes, que é a variante dos morfemas. Então, tanto o in quanto o i, eles indicam a negação de alguma coisa. Um outro exemplo é a pluralidade da língua portuguesa. Há alguns termos que nós podemos acrescentar o S, em outros nós devemos acrescentar ES e alguns IS. Né? Então, aqui nós temos um caso de alomorfe, que é a variante. Então,
tanto o S, o ES, quanto o IS, eles vão indicar a pluralidade. Então, nós temos pais, em que nós acrescentamos o S para indicar plural, e pares, que nós acrescentamos ES para indicar que está no plural. Então, aqui nós temos dois casos de alomorfe, que é a variação do morfema em língua portuguesa. Então, aqui foram apresentados alguns itens, algumas informações importantes em relação à primeira aula de língua portuguesa 2. Bons estudos!